Boa noite, aqui sou eu, Ismael Gádia. Estamos aqui no nosso novo capítulo aqui do Maranhão News. A gente já pede logo que vocês sigam a gente no Instagram, também se inscrevam, né, no nosso canal e acompanhem cada história que a gente está rolando por aqui. Boa noite, Janderson Santos aqui. Mais um episódio do Maranhão News 98. Como ela disse, sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem, porque hoje é dia de falar muita coisa. Hoje nosso convidado já foi secretário da CEINC, né? Secretaria de Indústria, Comércio e Energia, né, do Maranhão. Já foi deputado federal. Estamos aqui hoje com ele, que é pré-candidato ao Senado, Simplício Araújo. Olha, muito obrigado pelo convite, Ismael. Prazer te reencontrar nessa caminhada. A gente já teve a oportunidade lá atrás de caminharmos juntos e agradecer principalmente aqui a vocês e ao Anderson, que faz aqui hoje, com toda certeza, o melhor podcast, né? A melhor estrutura de podcast com cortes aqui para a política maranhense. É um prazer estar aqui com vocês. O Anderson realmente é o melhor aqui. Aqui é o estúdio mais desejado que tem. Simplício, eu queria começar falando contigo, né? E tu já tem uma experiência na política, né? E hoje a gente vê vários pré-candidatos ao Senado. O que você acha que está mudando no Senado para tanta gente querer estar lá? Olha, primeiro, nós temos que olhar muito para o que mudou na cabeça do maranhense nos últimos anos aqui, né, no nosso estado. Antigamente, o Senado ele era quase um bônus, um prêmio de consolação para quem está saindo da política ou para quem já tinha muito tempo na política. De repente, a população do Maranhão começou a olhar muito rede social, começou a se informar mais e percebeu que lá fora nós temos realmente senadores. E aqui hoje nós temos há uma deficiência muito grande por parte de representantes no Senado. Então, o que existe em primeiro lugar é isso. Depois, nós conseguimos observar com muita clareza, como você disse, por trás, nos bastidores, que existe muita barganha hoje, principalmente do lado do Palácio. Pessoas que não conseguiram montar chapas para as suas candidaturas de deputado, ou estão com grande rejeição, ou ainda numa disputa interna de partido, buscam viabilizar pré-candidaturas ao Senado, mas isso depende muito de um filtro que vai acontecer até as convenções, que é a escolha ali do grupo por 2 nomes. Então serão escolhidos 2 e 4 sobrarão. Eu não acredito muito nessa questão de candidatura independente quando você é dependente do governo. Sim. E quando você está a reboque de um governo há 4 anos, como muitos ali estão. Você acredita que a maioria vai desistir dessa... Não é que vá desistir, é porque vai ser convidada a desistir. Você vê o que disse o próprio sobrinho do governador. Ele anunciou antes 2 nomes e agora ele já fala que vai ter que conversar com mais 3, 4 nomes para acasalar todo mundo. Então, quando se ouve isso, a leitura que a gente faz pela experiência política é que vai haver uma arrumação, uma compensação. Olha, sai daí, eu vou te dar aqui a tua reeleição de deputado garantida. Olha, sai daí que nós vamos aqui te colocar numa vice-governadoria. Sai aí que nós vamos aqui te dar um espaço no governo. É essa compensação que deve haver ali, claro, usando a estrutura e o dinheiro do povo para fazer esse acasalamento, lamentavelmente. Eu estava acompanhando, né, e vi suas redes sociais, né. Com o avanço, né, das redes sociais, eu percebi que o senhor é bem atuante em abrir caixinhas de pergunta, ver as respostas das pessoas, né? O senhor vai continuar sendo assim depois de eleito? Olha, primeiro, eu nunca mudei o meu comportamento desde que eu entrei na política. Eu sempre combati o sistema maléfico que está instalado no Maranhão desde que eu entrei na política lá em Pedreiras, andando de porta em porta, falando a necessidade da mudança, falando da necessidade de nós votarmos sem trocarmos o voto num saco de cimento, numa carrada de areia, numa situação que leva o cargo a ser praticamente amarrado a uma dívida. Porque se você vai por esse rumo,
você vai dar ao político um cargo para que ele faça negócios na política. Então, eu nunca mudei na política, eu sempre estive nesse lado do rio, já sofri derrotas, mas eu sempre digo, eu não estou na política para ser mais um político. Eu estou na política para dar uma contribuição à política. Então eu vou continuar dando essa contribuição à política, principalmente como senador, caso eu seja senador, porque o que eu vejo que o Maranhão precisa, Ismael, precisa de alguém fora da caixa. Porque está todo mundo dentro da caixa hoje. Sim. É um pacto do legislativo com o executivo, com o judiciário e com o Ministério Público. Perceba, o Ministério Público está ausente na maioria das cidades do Maranhão. Prefeitos deitam e rolam, a população faz denúncia e o Ministério Público, quando recebe a denúncia, na maioria das vezes engaveta. Nós temos concursos públicos inadmissíveis no Maranhão acontecendo debaixo do Ministério Público e o Ministério Público calado. Judiciário, o que é que nós temos? Polícia Federal, investigações contra o Judiciário, e isso acontecendo todo dia. Então, também é um pacto do Ministério Público não ir em cima do Judiciário, do Legislativo, que é o fiscalizador da nação, não olhar nem para o Judiciário e nem para o Ministério Público, mas principalmente para o Poder Executivo. Quando foi que você viu um senador fiscalizar as próprias emendas? Eu vou fiscalizar minhas emendas, eu vou colocar a Polícia Federal, a CGU e o Ministério Público Federal para fiscalizar as minhas emendas. Mas eu também vou fiscalizar as emendas dos colegas senadores e dos colegas deputados. E vou fiscalizar as prefeituras. Porque as prefeituras do Maranhão hoje, elas têm uma mágica. O prefeito entra pobre e sai rico, e a população cada vez mais pobre. Não tem como mudar o Maranhão apenas com o governador. A mudança do Maranhão, o enriquecimento do Maranhão, a recuperação do Maranhão tem que começar nas prefeituras. E para isso a gente precisa de um fiscalizador. Então eu acho que esse é o papel que eu nunca mudei na minha vida e não vou mudar como senador. Inclusive, né, você falou dos concursos públicos, né? E a gente está vendo que tem quando existem os concursos públicos, né, tem uma série de fraudes. Enfim, a gente vê no dia a dia. O senhor também ajudaria a fiscalizar sobre isso? Olha, eu acho que a fiscalização é como um todo. Eu acho que mais do que nunca, principalmente com o povo pobre do Maranhão, em respeito ao povo pobre do Maranhão, nós não podemos mais aceitar o que a classe política está fazendo. Perceba bem, do concurso, à licitação, a questão das movimentações dos recursos que são direcionados para a saúde, para a educação, as emendas PIX que caem na conta das prefeituras e no outro dia some, tudo isso precisa ser fiscalizado. Então, a gente observa que não existe senador fazendo isso, muito pelo contrário. O que a gente vê é senador enrolado com tudo de ruim que acontece no Brasil. Tudo de ruim que acontece no Brasil tem um senador do Maranhão enrolado. Aqui, mais de 1 milhão de aposentados foram roubados, literalmente. Um senador chegou a ter prisão pedida pela Polícia Federal, uma casa de mais de 20 milhões sendo objeto de busca e apreensão em Brasília, uma fazenda que diz que é 15 milhões, mas é mais de 60 milhões, casas e mais casas em Barreirinhas e em outros estados da federação, fazendas e mais fazendas espalhadas pelo Maranhão, e o sujeito ainda acha que pode dar aula para a classe política, para quem está liderando a eleição aqui no Maranhão. É muita cara de pau. O eleitor ainda diz, como é que ele tem coragem? Como é que ele não tem vergonha? Quem tem que ter vergonha é o eleitor, de estar aceitando isso e alguns até votando nisso. Hoje a gente vê que a política está sendo mais feita, igual você falou, né, para enriquecer, né, a si e deixar o Maranhão cada vez mais pobre. Que a gente vê os índices, né, falando que o Maranhão é um dos estados mais pobres, mas os governantes são os mais ricos. Olha, Janderson, quando eu ainda iniciava na política, eu fui baleado uma vez lá em Pedreiras, combatendo nota fiscal fria de prefeitura. Isso tem mais de 30 anos. Isso nunca mudou no Maranhão. Nós temos uma fábrica, a indústria que mais rende no Maranhão é a indústria da nota fiscal fria.
Então isso precisa realmente de um envolvimento ou de um elemento só, que no caso é um senador, cobrando do Estado e cobrando das prefeituras que haja uma mudança sobre isso. Nós não podemos mais ver o sujeito, antes de entrar na prefeitura, ter uma SW4, ter a melhor casa da cidade e, em 4 anos depois, a população ter queda nos indicadores da saúde, queda nos indicadores da educação, a população mais dependente do Bolsa Família, que é o que a gente vê no Maranhão inteiro. Quando eu saí do governo, eu deixei 840 mil carteiras assinadas. O meu sonho era bater os 900 mil números de Bolsa Família, empatar 900 mil carteiras assinadas com 900 mil Bolsa Famílias. O que que nós vemos hoje? Menos de 600 mil carteiras assinadas no governo Brandão e o Bolsa Família, que era 900 mil, foi para 1.300.000. A política está empobrecendo o Maranhão e enriquecendo figuras que se aproveitam da população pobre do Maranhão. Inclusive, a gente vê que eu estava observando também algumas redes sociais de amigos que sempre falam muito sobre política, né? E vendo a questão de salários, né? Os salários dos políticos e o salário do pobre trabalhador, né? E no final das contas, teve essa PEC, né? Que falou sobre o 6 por 1, né? Desculpa. E teve pessoas que não queriam aprovar, né, a situação. E eu queria saber o que o senhor acha sobre isso. Eu aprovo a 5x2, eu aprovo a 4x3, eu aprovo, no final das contas, a liberdade do empreendedor e principalmente do trabalhador de escolher como ele quer trabalhar. Quem quiser trabalhar 4 dias e folgar 3, que faça. Quem quiser trabalhar 5 dias e folgar 2, que faça. Mas que o trabalhador tenha a liberdade de escolher como ele quer trabalhar. Se ele quiser trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, como eu conheço o feirante, Ismael, feirante no Maranhão acorda às 5 horas da manhã e vai para casa às 3 horas da tarde para almoçar. Nós temos hoje gente que trabalha de 7 às 11 da noite. É claro que eu defendo o trabalhador de carteira assinada, mas no Maranhão nós temos apenas 600 mil carteiras assinadas, como eu falei ainda agora. E o restante? Nós temos mais de 50% dos empreendedores do Maranhão que são informais. Eles são seus próprios patrões. Essas pessoas, elas levantam cedo, elas fazem café para os filhos, vão para a feira, vão abrir o seu trabalho e elas não têm hora para voltar para casa. Então nós precisamos de liberdade. É isso que o Brasil tem que entender. Não é uma lei que vai mudar a sociedade. Quem vai mudar a sociedade é a própria sociedade. E eu não acredito que um papel assinado lá na Câmara dos Deputados possa fazer essa mudança de comportamento. Porque a gente teve, por exemplo, a PEC das empregadas domésticas. Sim. Quem não lembra? E aí o que aconteceu? As empregadas domésticas realmente diminuíram. E hoje elas estão ganhando mais, mas como? Trabalhando como diaristas. Então, essa coisa quem define é a sociedade. Sou a favor, então, da 5x2, da 4x3, até da 1x6. Se alguém quiser trabalhar somente um dia e folgar 6, eu acho que é um direito da pessoa e não uma obrigação do governo. Voltando aqui um pouquinho no tempo, né? Se eu não me engano, foi em 2015, você recebeu o convite do então governador Flávio Dino para ser secretário da CEINC, né? Queria saber como aconteceu esse convite e logo depois você saiu da secretaria para disputar o cargo de governador. Eu queria que você falasse um pouco do convite até tentar ser o governador. Olha só, quando eu estava dentro do governo, eu vi claramente tudo o que está acontecendo hoje e chamava a atenção constantemente do ex-governador Flávio Dino, dizendo que iria acontecer uma briga muito grande entre o Brandão e o Flávio Dino. Por quê? Porque um é água e o outro é óleo. Quem é água e quem é óleo, eu não sei, mas não são iguais. Então, tudo que está acontecendo no Maranhão era previsível. Então, eu tomei a decisão, porque, Janderson, eu não trabalho para qualquer um. Eu tenho, o Flávio era um líder. O Flávio, muita gente gosta, muita gente não gosta dele, mas ele é uma pessoa com QI muito elevado, que conseguiu controlar o governo, principalmente no momento mais crítico que o Maranhão já viveu, que foi durante a pandemia.
Então, eu conheci o Brandão, lá da Câmara dos Deputados, nós somos colegas deputados juntos, não tenho nada pessoalmente contra ele, tanto que todas as minhas falas, todos os meus vídeos, todos os meus artigos são contra o governo, não é contra a pessoa do Brandão. Eu acho que a política ela tem esse limite, você vai até a questão do desempenho da pessoa, mas você não entra na família, você não entra na vida pessoal das pessoas. E eu previ tudo isso. Então, eu fiz um trabalho como secretário de Indústria e Comércio, como deputado, eu fui um dos 20 deputados mais atuantes do Brasil, e eu tenho certeza que ninguém conhecia a Secretaria de Indústria e Comércio antes da passagem do Simplício Araújo, e hoje ninguém ouve mais falar na Secretaria de Indústria e Comércio, que voltou a ser Indústria e Comércio e era Secretaria de Indústria, Comércio e Energia, mas ajudava na saúde, ajudava na educação, ajudava na assistência social, ajudava em todo o governo. E com um recurso desse tamanho, eu consegui mais dinheiro com a classe privada do Maranhão do que eu tinha de orçamento. Aliás, eu não conseguia gastar o orçamento todo da secretaria. Na pandemia, o que aconteceu? Eu fiz aquela corrente, que foi uma corrente solidária de amigos que confiavam em mim, sabiam que eu iria fazer o melhor trabalho para o Maranhão e pela população do Maranhão e me ajudaram. Com mais de 160 milhões, eu tinha 25 milhões por ano na secretaria. Foram mais de 160 milhões doados para respirador, para ambulância, para álcool em gel, para material de limpeza, material médico hospitalar, de forma que, assim, foi uma experiência muito positiva, que me acrescentou muito e que hoje me faz ver claramente quais são os caminhos que o Maranhão precisa para se livrar da pobreza. E eu espero ajudar o próximo governador nessa pauta a partir de Brasília, mas fiscalizando, porque uma coisa eu quero deixar bem clara aqui para vocês. O Maranhão não sairá da pobreza com o governador. O Maranhão sairá da pobreza quando os 217 prefeitos fizerem o seu papel, realmente lutarem para reverter o quadro de saúde, não jogando o paciente para São Luís de ambulância, lutarem para resolver o problema da educação, como o Ceará resolveu. O Ceará mudou toda a questão da educação no Ceará e hoje nós temos até o ITA no Ceará e alunos ocupando os melhores postos no Brasil e não apenas no Ceará. É isso que nós precisamos, que as prefeituras façam o seu papel. Quando as prefeituras fizerem o seu papel, o governo fizer o seu papel e os deputados e senadores entenderem que eles não são donos da política, mas eles são fiscalizadores da política, porque o papel do senador, por exemplo, não é se aliar com um vereador, principalmente vereador milionário, que é o que a gente vê hoje aqui em São Luís, um bando de vereador milionário, e que, graças a Deus, o Eduardo Braide botou um distanciamento desses caras. O que a gente precisa é, cada um no seu quadrado, fazendo o seu serviço. Quem é prefeito e quem é governador tem que administrar a cidade e governar o Maranhão. Quem é deputado precisa fiscalizar o governo federal e cobrar o governo federal para reverter os nossos indicadores. E quem é senador, esse mesmo é que precisa fiscalizar e precisa trabalhar para orgulhar o Maranhão. Porque nos últimos anos a gente só tem visto o Maranhão nas telas, com um escândalo, com roubo, com desvio, com escândalos e mais escândalos, o que entristece, o que tira o maranhense da credibilidade. O maranhense não acredita mais na maioria dos políticos e o Maranhão precisa voltar a acreditar. O maranhense só tem essa esperança. Não adianta achar que vai ser uma pessoa só que vai mudar isso. Eu quero contribuir. Eu sozinho não vou mudar, mas eu vou dar a minha contribuição, como sempre dei na política. Eu sou uma prova viva, né, da época que você era secretário, né, tempo da pandemia, que lá em Bacabal foi feito o hospital de campanha, né, que era o hospital de campanha, se eu não me engano, veio até dos Estados Unidos, toda a cobertura, tudo. E realmente eu sempre te via lá, né, fiscalizando, vendo se estava tudo certinho, como é que estavam os exames, como é que estava tudo. Então, praticamente eu participei um pouco ali da época do teu governo. E hoje, realmente, na verdade, eu não sei nem quem é o secretário da CEINC hoje. Janderson, eu montei 5 hospitais de campanha. Montei um em Imperatriz com a ajuda da Suzano, montei um em São Luís com a ajuda do Grupo Mateus, um em Açailândia com a ajuda da Vale, um em Pedreiras com a ajuda da Suzano, e fui buscar esse hospital de campanha de Bacabal nos Estados Unidos, um governo comunista sendo ajudado pelos Estados Unidos. Agora, só aqui foram mais de 5 mil vagas de emprego. Eu nunca
sair politizando as vagas de emprego. Nem na pandemia, e nem antes da pandemia, e nem depois da pandemia, que é o que a gente vê hoje. Tem dono de hospital no Maranhão. Gente, pelo amor de Deus, como é que um vereador é dono de uma UPA? Como é que um vereador, um deputado é dono de um hospital regional? Tem que despolitizar isso, tem que acabar com isso, porque é o mínimo que a população quer é saúde e educação. O povo maranhense é trabalhador, é resiliente, porque só em ter aguentado um bocado de governo ruim, um bocado de deputado ruim, é muita resiliência. Mas para isso ele precisa de oportunidade. O governo tem que, pelo menos, roubar, mas dar oportunidade para as pessoas, porque as pessoas só pensam em roubar. Roubam na merenda, roubam na saúde, roubam na educação, roubam no asfalto, é só roubo. Chega! O Maranhão precisa de oportunidade, o maranhense com oportunidade vai longe, basta olhar quem venceu, os maranhenses que venceram na medicina, no esporte, na educação. Nós precisamos dar oportunidade para o nosso povo e não tirar a oportunidade do nosso povo, principalmente tirando dos velhinhos, que às vezes alimentam uma família inteira. É o velhinho, às vezes, com aposentadoria que mantém a casa. Aí chega se envolve com um escândalo que tirou mais de 1 milhão, dinheiro de mais de 1 milhão de velhinhos encostados do INSS, e chega outra e barra a investigação. Pelo amor de Deus. O Maranhão não merece isso. Inclusive, né, o senhor falou da pandemia, e tu também falou da pandemia, né? E realmente foi uma contribuição muito boa, né? Como eu vou formular essa... Como eu vou formular? Pera. Eu já estive andando por alguns municípios, né? Inclusive, por exemplo, fui na Raposa. E ao andar na Raposa, percebi que a gente quase também não vê hospitais, tudo isso, né? Hospitais, escolas, saneamento. Já passei por ruas que eu fiquei, meu Deus, aqui mora a classe rica, bem aqui mora todo o restante da população, né? E percebi a deficiência. O senhor fiscalizaria isso também? Porque... Olha, é fundamental olhar para todas as cidades do Maranhão, porque em todas as cidades do Maranhão nós temos uma Marajá do Sena. A gente fala muito de Marajá do Sena, sim, que é a cidade mais pobre do Maranhão, mas quantas Marajás do Sena a gente tem na periferia de São Luís? Você sabia que mais da metade da população de São Luís vive com menos de meio salário mínimo? Então, assim, o que é que nós precisamos? Nós precisamos atrair negócios para o Maranhão. Como é que a gente atrai esses negócios? Melhorando o ambiente, coisa que eu fiz na Secretaria de Indústria e Comércio. Não tem um empreendedor do Maranhão que diga que eu não fiz isso, que eu não saía da minha secretaria, ia lá no município, brigar por um licenciamento que o cara queria botar dificuldade para vender facilidade, que eu ia lá na Secretaria de Fazenda, ter altos debates com o meu amigo Marcelo, que ainda está lá, que é um grande técnico, que eu ia aonde fosse preciso para poder limpar o caminho do empreendedor. Nós precisamos fazer isso, porque essas pessoas, elas estão precisando de uma oportunidade. Não é o Bolsa que vai salvar a vida dessas pessoas. O Bolsa é importante, mas a gente precisa ter uma porta de saída. A porta de saída é a oportunidade. Não é você achar que você vai vender, que você é um político que defende o Bolsa Família. Eu defendo o Bolsa Família, mas eu defendo a geração de emprego. O Maranhão é rico, muito rico, e nós podemos ser um dos estados mais ricos do Brasil, porque nós temos muito minério, nós temos aqui um solo muito potente e nós temos mão de obra que está indo plantar batata no interior de São Paulo, que está indo ser garçom no Rio de Janeiro, que está indo ser pedreiro no Paraná, e nós precisamos trazer essas pessoas de volta para casa, para que elas tenham essa oportunidade aqui pertinho das suas famílias. Até porque a gente vê que realmente a gente percebe muita gente saindo daqui e muita gente capacitada porque não encontra o emprego aqui, né? Às vezes a pessoa está se capacitando lá fora. Porque as próprias instituições de capacitação do Maranhão, elas estão politizadas. Então nós precisamos despolitizar a saúde, nós precisamos despolitizar a educação, nós precisamos despolitizar principalmente a oportunidade. Porque se você for na Assembleia, o que tem lá é uma penca de gente empregada que nem pisa lá. Se você for no governo hoje, na época que eu estava no governo, isso não existia. Mas hoje tem subsecretário de Estado que passa um mês no seu município ajudando o parente, que é prefeito. No mês seguinte está em Dubai, no mês seguinte está na Europa, no mês seguinte está nos Estados Unidos, ocupando um cargo de subsecretário sem nenhuma necessidade. Para que isso, gente? Isso é muita ganância. Ismael, o que está matando a classe política do Maranhão é a ganância. É muita ganância.
para você chegar a ser rico. Cargo público não enrica ninguém. Quando você vê um senador, um deputado federal que não tem empresa, não tem negócio, não é profissional liberal enricando, pode ter certeza, ele está roubando. Falando um pouco aqui da saúde, né? Teve um pré-candidato a presidente da República que andou aqui pelo Maranhão e ele falou sobre fundir cidades, né? Eu queria falar um pouco, vou dar o exemplo de Bacabal, né? Bacabal tem um hospital lá e pega umas 5 a 6 cidades. O que a gente deveria fazer para melhorar isso? Botar um hospital em cada cidade ou realmente fundir as cidades? Olha, eu acho que é uma proposta muito radical, ele está no direito dele, ele pode defender o que ele quiser, mas assim, o que eu vejo para o Maranhão é que nós precisamos dar uma parada de vez na corrupção. A corrupção é que está afundando o Maranhão e não é de hoje. Gente que chega no mandato, eu repito, e fica rico em 4 anos. 4 anos, o Matheus não ficou bilionário em 4 anos. O Matheus demorou anos e anos para comprar um avião. O Matheus não tem casa em Barreirinhas. O Matheus não tem mansão de 20 milhões. Ele tem uma casa financiada pela Caixa Econômica, ele já deixou isso claro outro dia. Então, a política é o verdadeiro entrave do Maranhão. E se a população não acordar e der um raspa geral, não fizer aí uma mudança radical, não adianta. O Maranhão não vai sair da pobreza. O senhor acredita, então, que estar no cargo público virou um novo concurso? Não, virou um novo negócio. Todo mundo... Qual é a lógica? O que a gente fala no Maranhão? Um deputado estadual, 10, 20 milhões. Um deputado federal de 50 a 200 milhões. Ora, com 10 milhões de reais, eu monto 5 McDonald's, uma franquia 2 milhões de reais, ou eu monto um supermercado, ou vários supermercados, ou eu compro uma terra e coloco gado. Como é que eu vou gastar 10, 20 milhões numa campanha para ter um salário de 40 mil reais? Essa conta não fecha. Como é que se faz isso? Na negociata. Eu, como deputado estadual, o meu parente como prefeito, eu vou forçar o governador a mandar dinheiro lá para o município. E esse dinheiro aí a gente sabe como é que ele vai. Ele nunca chega onde tem que chegar. Ele sempre se desvia, boa parte dele, quando não se desvia todo. Eu vou virar deputado federal. Tá aí a chuva de emenda secreta, emenda de RP9, emenda PIX. E cadê? 6 bilhões de reais vieram para o Maranhão nos últimos anos. Se eu estiver lá no sul do Maranhão e tivesse a oportunidade de ter 6 bilhões de reais, eu duplicaria a MA 006 lá de Alto Parnaíba até Pinheiro, porque ela vem de Alto Parnaíba e passa pela Baixada. Se eu tivesse 6 bilhões de reais, por exemplo, a estrada Transbrandão foi 200 e poucos milhões. Não teria uma estrada no Maranhão que não fosse totalmente viável, que não fosse trafegável. As estradas do Maranhão estão sucateadas. Com 6 bilhões de reais, lá em Bacabal, a ponte está para cair. Todo mundo sabe disso. A mesma coisa em Pedreiras, a mesma coisa em Arari, a mesma coisa ali em Vitória do Mearim, a mesma coisa em Codó, em Coroatá. Com 6 bilhões de reais, gente. Essas pontes que têm mais de 30, 40 anos, todas seriam substituídas. Lá em Imperatriz, a gente está vendo lá um empurra-empurra. A prefeitura empurra para o Estado empurra para a prefeitura e a população sem saúde, com um grande hospital que foi deixado lá e que ainda não está servindo a população como deve servir, assim como o Hospital da Ilha. A gente fica aqui, graças a Deus tem o Socorrão 1 e o Socorrão 2, mas a gente devia ter o Hospital da Ilha como o grande hospital de urgência e emergência de São Luís, como é o Frotão lá em Fortaleza. Então é muita corrupção que, se a gente não barrar, se a gente não acordar, a gente não vai sair nunca dos tristes indicadores que nós temos atualmente no Maranhão. A gente só vai ver a classe política comprando helicóptero, comprando avião, comprando gado, comprando fazenda, comprando mansão, e o maranhense mais pobre e com menos oportunidade a cada dia. Eu ouvi você falar, né, que Caxias vai virar uma nova Balsas. Sim. Né? Por que você acha isso? Porque o Maranhão tem grandes perspectivas. Antigamente a gente tinha muita dificuldade para plantar aqui e ali. Hoje não, a tecnologia permite que você transforme qualquer tipo de solo em solo cultivável. E Caxias, ela tem uma vantagem em relação a Balsas. Balsas, quando começou, não tinha sequer um banco.
nem estrada tinha. Hoje, Balsas não tem ferrovia, Caxias tem. Balsas continua lá no sul do Maranhão isolada, Caxias está próximo dos grandes centros do Nordeste. E Caxias tem rodovia. Então, assim, terra, rodovia, ferrovia e perspectiva de chegar ao porto ou de ir para o Porto do Pecém, Porto do Itaqui ou Porto do Pecém com mais rapidez e os grandes centros. Então, eu acho que Caxias é a bola da vez do Maranhão. Agora, precisa de um plano. Plano em consonância com a prefeitura e com o governo do estado e principalmente com o setor produtivo. Quem manda hoje, quem sabe já da perspectiva do Maranhão é a iniciativa privada. O governo surfa na onda da iniciativa privada. O agronegócio, por exemplo, tem crescido. O que é que o governo está fazendo por isso? Vai lá na Secretaria de Meio Ambiente que você vai ver o tanto de licença que está lá travada. Vai em qualquer órgão para saber se eles estão fazendo as pesquisas que os próprios fazendeiros, que os próprios agricultores fazem. É muita pesquisa, é muita tecnologia que os caras estão usando e o governo está ainda na era analógica. O governo, se pudesse, colocaria um orelhão em cada esquina do Maranhão, de tão atrasado que pensa o atual governador. Não, e a gente observa que até quando a gente vai entrar em contato com alguma secretaria, a gente não consegue o contato. As pessoas, às vezes, não respondem os e-mails, não atendem ligação, e tem tudo lá. Quando a gente vai olhar a rede social, foi criada em 2009, daí em diante a gente não vê atualização. Aí como? Sabe o que é isso? É que o prefeito, o governador, o político acha que é dono da política, o dono da prefeitura, o dono do governo do estado. Se nós tivermos um só fora dessa caixa, que é o que eu quero ser o senador fora da caixa. Quero ajudar o governador, me colocar à disposição para bater em todas as portas dos ministérios e lutar para que a gente reverta a pobreza do Maranhão. Mas eu não posso deixar de fiscalizar um prefeito. Porque o que está acontecendo numa prefeitura, se você for olhar, Ismael, as prefeituras estão todas com o portal da transparência desatualizado. É como você acabou de dizer, não adianta você pedir uma informação porque não vem, o Ministério Público calado. O Ministério Público não é do governo, o Ministério Público é um órgão independente, é o guardião da lei. E o dono da lei é o judiciário. Então nós precisamos fazer com que cada quadrado desse funcione. Se esses quadrados continuarem todo mundo junto, nesse pacto, esse pacto não é a favor do Maranhão, é contra o Maranhão. Você falou de prefeito, né? E você está apoiando o ex-prefeito de São Luís, Eduardo Braide, a governador. Queria saber como foi que vocês já conversaram, se você vai fazer parte realmente da chapa dele como senador. Antes, o que eu tenho feito é uma leitura do bastidor da política. Porque se a gente depender só do que a maioria da imprensa divulga, a maioria da imprensa, não estou criticando, é chapa branca. E divulga releases, e não análises, e não o cenário como um todo. Então, eu acho que o próximo governador é o Eduardo Braide. Na minha experiência, eu vejo que ele ganha no primeiro turno. Então, eu não estou dizendo, não tenho um contrato, não tenho uma parceria com ele. Se nós estivermos juntos, será muito bom. Mas não existe ainda, o próprio Eduardo Braide, o Fernando Braide tem dito isso. Ontem eu assisti um podcast do Fernando, fiquei surpreso com a maturidade dele, colocação sensata das situações. Eles têm falado o que eles não querem. Graças a Deus eu não estou nessa lista do que eles não querem. Né? O que eles vão querer, ou o que vai acontecer, vai ser na convenção. E antes disso, eu quero me consolidar como o nome do povo do Maranhão para o Senado. Como o Eduardo Braide já está consolidado como o nome do povo do Maranhão para o governador. Então, o que eu tenho feito é uma leitura. Eu não estou aliado nem a Braide, nem a Camarão, nem a Orleans, a ninguém. Eu estou possibilitando ao povo do Maranhão que entenda o que é que está acontecendo. Porque quando o povo é esclarecido, o povo é forte. Quando o povo é manipulado, é um povo fraco. E eu não quero o meu povo do Maranhão manipulado mais. Já chega. Fazer a colocação aqui que ele falou no começo, né, falando da imprensa e tal. Porque ontem a gente assistiu um podcast, né, e a gente escutou um
um senador falando aí, caso você não consiga um trabalho, é só abrir um blog. É só abrir um blog e começar a postar notícias. Pois é, aí a gente vê que a gente se forma, eu sou formada, né, em comunicação, e me senti afetada, né? Não porque não porque necessariamente trabalho com isso, mas não só pensando em mim, mas pensando em tantas pessoas que passam pela formação, que passam pela vontade de alertar o eleitor, né, alertar as pessoas, né, sobre notícias, e simplesmente a gente foi diminuído. Olha, eu vi, lamentavelmente, esse trecho, porque divulgaram na rede, porque eu nem paro para assistir esse cidadão. Eu acho que o Maranhão inteiro devia fazer a mesma coisa que eu, virar de costa para esse tipo de político. É a melhor coisa que a gente faz aqui. Mas ele tem sistema de comunicação. Como comprou, é outra história. E eu acho que essa crítica foi para os blogueiros que não aceitam mais nem receber dele, porque ele mesmo deve ter a lista de blogueiros, a lista de jornalistas que são alinhados a ele. Agora, Ismael, ontem eu estava falando com uma pessoa que eu admiro muito no meio da comunicação, que eu costumo conversar com todo mundo que me liga, retorna as ligações ou responde as mensagens. E eu estava dizendo o seguinte, os políticos do Maranhão mereciam uma união contra a classe política. Uma união da imprensa contra a classe política, por um motivo bem simples. Vá lá na Assembleia, que lá tem cargos de 15 a 20 mil reais. Esses cargos estão todos na mão de laranja. Você pode ter certeza. Dificilmente você vai encontrar um jornalista. E o jornalista é fundamental para o apoio, para a retaguarda do mandato. Eu, quando fui deputado federal, eu tive 2 pessoas que me ajudavam muito, muito mesmo. E eu não fazia nada sem discutir com elas 2. Então, quando você discrimina o jornalista no teu mandato, não tendo no teu gabinete um jornalista formado, com visão política, você já está humilhando o jornalismo do Maranhão. E muitos avançam muito mais do que isso, porque passam 3 anos sem ter apoio de ninguém, sem ter ninguém no gabinete, com esses salários maiores, que é merecido, um político precisa de um bom jornalista na sua retaguarda. E quando chega na política, fica dando trocado. Então, a própria união do jornalismo é fundamental para livrar o Maranhão desse tipo de gente. Eu acho que é muito válida uma crítica para quem está fora do governo, porque uma coisa real é que o governo está com a maior parte dos jornalistas ali amarrados. Agora, um cara que está dentro do governo, um cara que criticou o governo, um cara que teve envolvido num dos maiores escândalos do Brasil, vir falar isso contra o jornalista, ele está dizendo o seguinte, se falar mal de mim, é porque eu não estou pagando. Gente, tem jornalista que não fala bem dele, nem ele pagando. Nem pagando. Não, é porque é aquela velha história, quem não deve não teme, né? E todos nós precisamos da informação. O acesso à informação está aí para isso, né? E a gente vê que não... No caso de uma fala dessa, que foi uma fala muito ruim, né, para não dizer coisas piores, né? Mostra como, às vezes, a pessoa se supervaloriza e desvaloriza outras classes. Perfeito, é isso que está acontecendo. Os políticos se acham melhores do que todo mundo. Gente, político é empregado da população. População, jornalista, não tem que ter medo de político. O político tem que prestar contas. Como é que os senadores trouxeram 1,5 bilhão nos últimos anos e a gente não sabe onde está esse dinheiro? Você não consegue ver. É um senador entregando um trator de 100 mil. É uma senadora entregando um carro de 60 mil. É um senador indo lá abrir um poço que custa 150 mil. A gente está falando de bilhão. Bilhão extremamente necessário para o Maranhão. Eu queria entrar num tema aqui, né? Que até acabei olhando sua caixinha de perguntas. Tá vendo? Né, que perguntaram para você como você vai se posicionar a respeito das coisas que vem acontecendo do STF. Perfeito. Olha, vamos lá. Primeiro, ontem, muitas perguntas sobre essa pauta. A pauta está
não é apenas no Maranhão, é no Brasil inteiro, está muito bem pontuada. Por que isso? Porque o STF está invadindo a esfera dos outros poderes. O STF atropela a Câmara, atropela o Senado e atropela até o próprio presidente da República. Mas no Maranhão, nós temos 4 pré-candidatos ao Senado, que eu não vou dizer o nome aqui por uma razão muito simples. Eu quero que o eleitor pesquise. Porque uma coisa é eu dizer, outra coisa é você se deparar nas pesquisas no Google ou nas IAs com quem está na mão do STF. Então tem 4 pré-candidatos ao Senado que tem processo na mão do STF. Ora, se eu tivesse roubado 1 milhão de aposentados do Maranhão, comprado mansão de 20 milhões em Brasília, tivesse minha prisão decretada pela Polícia Federal e negada pelo STF, ou seja, eu estaria na mão do STF. Se eu me eleger senador, eu vou defender o povo ou vou defender meu nome lá? Então tem 4 candidatos que têm amarras com o STF. Se você tem amarras com o STF, você não vai conseguir travar o debate que esse país precisa. O país precisa de uma nova Constituição. O país precisa colocar o STF no seu devido lugar. O lugar do juiz é julgando. O lugar do senador e do deputado é legislando. Hoje, as legislações estão sendo atropeladas pelo STF. Não pode. Então, nós precisamos ter senadores independentes, não independentes porque não tem dono, independente do STF. Porque se tiver um processo no STF, esquece, porque ele não vai ser teu senador, ele vai ser senador do STF. Até porque não tem a hierarquia, né? Às vezes as pessoas têm aquela coisa de STF lá em cima, mas na verdade todos 3 estão lado a lado. São poderes independentes. Exatamente. O executivo, que é o presidente, ele não pode interferir no legislativo. Não deveria. E não pode. Assim como o judiciário também não pode interferir no legislativo e nem no executivo. O judiciário é para julgar de acordo com as leis vigentes no país. Não pode de forma alguma fugir da Constituição. Agora, isso só acontece porque casa que não tem dono ou casa onde o dono está devendo, ninguém manda. Essa aqui é a realidade. A gente teve uma votação, né, na Assembleia esses dias sobre o ICMS, né? E a base governista votou contra a redução, né? Eu queria saber o que você tem a falar sobre isso. O Maranhão, ele paga mais ICMS do que aparenta. Muita gente acha que ICMS é para empresário. Não, gente. Essa garrafa de água aqui que a gente está tomando, ela tem ICMS. A energia elétrica tem ICMS. O gás de cozinha tem ICMS. O litro de gasolina que o cara bota na POP, ele bota R$10 na POP. 5, 6 reais vai para o governo federal e para o governo estadual. Então, num estado pobre como o Maranhão, quando você coloca uma carga tributária de 23, na hora que você vai apurar realmente, ela dá 30. É 30%. É como se tu pagasse uma conta de luz de 100 reais e desse 30 reais para o governo. É como se tu botasse 10 reais de combustível na moto e desse 3 reais para o governo lá no posto de gasolina. É como se você comprasse um café que custa 30 reais e você vai ter 9 reais indo para o governo. Então é muito alto para o Maranhão. O Maranhão é um estado pobre, com pouca gente realmente com condições dessa carga tributária. Essa carga tributária ela é voltada para o que vem de fora e realmente 80% a 90% do que a gente consome no Maranhão vem de fora, ou seja, você consegue comprar uma coisa barata no Piauí, que a carga é menor, mas você vai pagar mais caro aqui. Você consegue comprar em São Paulo uma coisa mais barata do que compra aqui, porque a carga tributária lá é menor. Então é lamentável que os deputados eles sejam vereadores, a maioria dos deputados estaduais. O deputado hoje tem uma penca de emprego, deputados da base, isso é uma realidade, precisa ser discutida. O deputado da base tem hospital, tem escola, tem pedaços de secretaria. Isso tem que acabar, porque nós precisamos de uma política pública ampla que beneficie o Maranhão. Eu acho muito engraçado, Joyce, eu acho que isso também pode trazer uma repercussão aqui no teu podcast.
eu espero que as pessoas entendam o que eu vou dizer. Todo mundo diz, o Braide não atende ninguém. O Braide não recebe ninguém. Quem é que diz isso? A classe política. Agora, quem é a classe política do Maranhão hoje? O vereador, que se elegeu e fica calado lá no município porque botou a família na prefeitura. O prefeito deita e rola na cidade e o vereador fica calado. Quem são os vereadores de São Luís que um senador foi dizer que é a melhor classe política do Maranhão? Claro que tem gente boa entre os vereadores de São Luís, mas a maioria está milionária. Gente com bicicleta de 200 mil reais, com avião, com carros de milhões de reais, não é de R$1.000 não. Como é que um prefeito, como é que um governador pode ficar dialogando com esse tipo de gente? O que eu quero é que o próximo governador dialogue com o povo. Com o povo. Agora é a vez do povo. Como já foi na época do Jackson, como já foi na época do Flávio Dino. Os erros que o Jackson cometeu ou que derrubaram, ou os erros que o Flávio Dino cometeu, eu espero que o próximo governador não cometa. Porque se a gente for ficar refém das oligarquias regionais, esse Estado não vai para lugar nenhum. Eu espero que ele continue sem receber ninguém, eu espero que ele continue escolhendo a dedo quem ele vai receber, porque nós precisamos realmente escolher a dedo os políticos que vão governar esse Estado daqui para frente, porque do jeito que está, não dá não, meu irmão. Você já teve vários mandatos, né? E eu queria saber qual foi o momento mais marcante, né, dentre os seus mandatos. Olha, eu sempre estive pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela revista Veja, nos 2 anos só que eu passei como deputado federal, porque depois eu vim ser secretário de Estado. Sim. Nesses 2 anos eu sempre estive na lista dos melhores deputados do Maranhão. Aliás, do Brasil. E sempre defendi pautas. Por que a Universidade Federal escolhe os melhores? Porque as votações não são em troca de emenda, porque as votações não são um toma lá da cá. Quando é para o bem do povo, eu fazia oposição a Dilma, fazia oposição a Rosiana. Mas quando era pelo bem da população, eu sempre aprovava porque eu sabia que aquilo era para o benefício da população. Agora, quando não, claro que eu não apoiava. Então eu tive muitas pautas importantes para estar nessa lista. Muitas, que eu não posso ocupar o teu espaço aqui te colocando todas. E até porque também eu quero que o povo do Maranhão se acostume a pesquisar. Nós vamos comprar uma roupa, a gente pesquisa. Sim. A gente vai fazer uma viagem, a gente pesquisa. A gente vai comprar uma moto, um carro, a gente pesquisa. Como é que tu escolhe político só pelo oba-oba? Calma. É isso que está acabando com o Maranhão e nós precisamos reverter isso. A população do Maranhão é inteligente, pensa, trabalha, ela tem autocrítica, ela sabe fazer crítica, ela é politizada. Então ela precisa saber pesquisar, precisa aprender a pesquisar antes de votar, para não estar votando em tanta porcaria que a gente vê por aí. Eu até pergunto, né? Qual o diferencial de Simplício Araújo para os outros que estão aí? Olha, eu acredito muito no Maranhão. E eu não quero cargo público. Eu nunca, se você for na minha casa, é a mesma casa de quando eu entrei na política. Pelo contrário, eu perdi parte do meu patrimônio na política porque eu não entendo como é que alguém consegue enriquecer na política. Não entendo essa conta. Eu preciso sentar com um artista desse para ele me dizer como é que faz. Porque eu não consigo entender como é que um cara que ganha 40 mil tem patrimônio hoje de 500 milhões de reais. Eu não consigo entender por que o sujeito tem na mão 200, 300 milhões de reais de emenda. Aí você vai na cidade dele, bem aqui em Rosário, você não vê uma emenda, você não vê um benefício que a senadora botou lá em Rosário. Vá lá em Pedreiras. Lá em Pedreiras eu levei o Parque João do Vale, eu levei lá a Praça da Juventude, eu reformei o Bosque Seringal. Muita coisa que eu pude fazer por Pedreiras nesses 2 aninhos que eu passei na Câmara dos Deputados ou como secretário eu fiz. Então eu não consigo entender como é que as pessoas veem um cidadão morrendo, já disse, na porta do hospital, ligando para um senador, e o senador vai ligar para o governador. Estoure a boca do balão lá em Brasília e diga que tem gente morrendo e que tem dinheiro aí. Por que você não está atendendo a população? Eu não consigo entender como as cidades do Maranhão continuam exportando mão de obra. Vá
Em Pedreiras tem um ônibus toda semana indo para São Paulo. Vai lá em Codó, em Coroatá, vai em qualquer interior que você vê os pais de família indo atrás de sustento fora do estado. Eu não consigo entender como é que esse povo está tão rico e o Maranhão continua tão pobre. Então, o meu diferencial é que eu amo o Maranhão e amo a política. Meu filho tem 18 anos e agora ele já está mais consciente das coisas porque ele via muito filho de político A, filho de político B, com BMW, com não sei o quê. E aí um dia ele chegou para mim e disse assim, papai, é uma pena o senhor gostar mais de política do que de dinheiro. Eu digo, meu filho, cada um tem no coração o que Deus colocou. E realmente eu amo a política, eu acho que a política é transformadora, pode mudar o Maranhão, mas não do jeito que está aí. Do jeito que está aí não dá. E eu não quero ser senador para prejudicar ninguém, não. Eu quero ser senador para ajudar o povo do Maranhão. Porque quando eu digo que eu vou fiscalizar prefeito, basta expor para a população o que está acontecendo com o dinheiro da cidade. As licitações, que é essa plantação de ata que nós temos no Maranhão, que o Maranhão não aguenta mais. Ninguém faz licitação, é só adesão de ata. Ninguém mais traz qualidade para o que faz. É uma escola que cai com um ano. É uma escola que fica cheia de urubu uma semana depois da inauguração. E por aí vai, gente. Nós precisamos mudar essa dinâmica. E eu quero fazer parte dessa mudança. Então esse, eu acho que é o diferencial. Eu não enriquei na política, eu não quero entrar na política para ficar rico, eu quero ajudar o Maranhão, eu quero deixar um legado para os maranhenses e para a minha família. Um legado de respeito, um legado de luta e não um legado de coisa errada, como eu vejo muita gente fazendo aí. É porque a política por si só é bonita, né? O que às vezes acaba estragando são os políticos que a população, em algumas oportunidades... É porque antes, né? Entrava na política quem tinha dom, entrava na política quem gostava. Agora, o filho não dá pra nada ao prefeito. Bora fazer desse menino um deputado estadual, bora eleger esse menino deputado federal. Aí tem lá a mulher não sabe nem falar. Ah, não, mas eu quero, o poder é meu, quem manda na cidade sou eu, vou eleger minha mulher. Gente, ou o Maranhão acorda para essa fórmula, ou o Maranhão acorda para isso, ou nós vamos ter um estado cada vez mais pobre. Cada vez mais pobre. Bora eleger meu sobrinho que tá jogando muito pouco. Eita Deus. Agora pode continuar. Eu depois dessa. Eu queria saber se você já escolheu quem vai ser suplente. Os suplentes, assim, se você tem ideia de quem seja. Eu até ouvi alguém perguntando, né, se seria alguém da sua família. Não. Meus irmãos, eu tenho 4 irmãos, e eles não vivem da política, nunca tiveram cargo estadual, nem federal, e eu acho que não é por aí. Eu acho que cada um tem que galgar o seu próprio espaço na vida pessoal, na vida política, se gostar, e na vida empresarial também. Essa questão, já disse, ela é uma questão muito ampla, né? Isso depende muito da questão partidária, da questão se coliga, se não coliga, etc. e tal. Pessoalmente, eu gostaria muito de um evangélico na primeira suplência que me ajudasse a defender as pautas da família. Nós precisamos voltar a defender a pauta de família e de costumes no Brasil. Eu fui criado assim, você foi criado assim, todos nós fomos criados assim, e a gente tem que limitar algumas loucuras que eu acho que estão fazendo, querendo transformar em lei, como se a gente mudasse a cultura, os costumes, as pautas da família com uma lei. Não dá para empurrar certas coisas goela abaixo de um povo conservador, porque o brasileiro é conservador, o maranhense é conservador. E a gente, quando casa, quando tem filho, quando empreende, a gente quer esse regramento. Por que as coisas dão certo nos Estados Unidos? Porque tem regra. Aqui toda hora chega um e quer mudar a regra. Ah, vou mudar essa pauta, eu vou mudar aquela pauta, vamos botar aí isso, aquilo, outro, para poder ganhar um eleitorado. Eu acho que a política tem que ser para que a gente possa ter crescimento na sociedade e não para destruir a sociedade. Então, a primeira vaga eu gostaria muito de um evangélico, e a segunda pauta, eu acho que a gente tem grandes nomes que se destacaram, não apenas no Maranhão, mas no Brasil. E eu gostaria muito de que uma pessoa dessa tivesse na política, tivesse oportunidade, porque se ela conseguiu sair de baixo, construir um caminho em âmbito de Estado e em âmbito nacional,
ela certamente tem muita coisa também a oferecer à política. E eu gostaria muito de ter um segundo suplente com essas características. Mas eu repito, a dinâmica da escolha, a dinâmica dos movimentos é que vai definir tudo isso. Qual seria a sua seu primeiro projeto, né, como senador? Olha, pela experiência que eu tenho no Maranhão e no Brasil, a primeira pauta minha seria um projeto para formalizar, para registrar negócios que não estão registrados. Hoje, no Maranhão, o governador diz assim, nós temos quase 300 mil empresas. Não. Nós temos 80% das empresas são MEIs. São empresas? São. Mas a maioria dos MEIs são abertos e eles não vão para frente. É gente que perdeu o emprego aqui e abriu um MEI para ser cabeleireiro, para ter o seu pequeno negócio, mas esse negócio às vezes não anda. E o Maranhão tem perdido muito com isso dos dois lados. Perde do lado do governo, o Maranhão e o Brasil. Perde do lado do governo, porque se o sujeito não tem um negócio formalizado, por exemplo, o feirante, aí vem uma pandemia. Aí você viu que o banco abriu um socorro aos empreendedores. Como é que os feirantes lá de Pinheiro, que não tem um CNPJ, não tem uma continha no banco, não tem uma formalização, um registro, como é que você acha que eles passaram? Passaram baixo. E aí perde o Maranhão, porque essa movimentação econômica, ela também é importante para que a gente trace um projeto de Estado e um projeto de Brasil para inserir esses negócios na economia para valer. Não para cobrar imposto, mas para estabelecer que o sujeito começa com o imposto zero, depois, se ele se transformar em simples, ele começa a pagar um imposto reduzido, porque hoje o simples paga 10%. Por exemplo, um cara que ganha 50 mil no negócio dele, eu conheço muita gente, por exemplo, na questão de placa, de sinalização, essa coisa toda, que o cara fatura 50 mil por mês. Ele paga 5 mil de imposto. Às vezes ele não tem esses 5 mil de lucro. Então eu pretendo fazer um projeto para inserir essas pessoas no mercado de trabalho com carga tributária diminuída e incentivada. Porque se eu dou incentivo para uma grande empresa, por que eu não vou dar incentivo para o pequeno, que forma 90% de todos os negócios do Brasil? Então esse é o primeiro projeto. O segundo projeto é uma força-tarefa, não apenas para o Maranhão, mas uma força-tarefa aprovada no Senado para fiscalizar a classe política. Porque está muito frouxo o negócio. As emendas hoje viraram balcão de negócios. Como é que tu vê hoje um deputado federal que foi votado lá em Bacabal, vamos dizer, no município, lá em Pedreiras. Em Pedreiras tinha um deputado federal. O cara não fez nenhum mal para a cidade, se fez bem, eu não vi, mas ele não fez mal. Por que a prefeita mudou de deputado? É um balcão. E isso virou um negócio para os prefeitos no Maranhão inteiro. Então é preciso uma força-tarefa, Senado, Polícia Federal, CGU e Receita e Ministério Público Federal para poder seguir o dinheiro, seguir o caminho do dinheiro. Porque quando você bota uma emenda PIX de 5 milhões e no dia seguinte ela desaparece da conta da prefeitura, gente, não é normal. 5 milhões é muito dinheiro. 1,5 bilhão que os senadores trouxeram para o Maranhão é muito dinheiro. 6 bilhões de reais que os deputados federais trouxeram para o Maranhão é muito dinheiro. Agora é muito mais dinheiro ainda o dinheiro do governo do Estado e o dinheiro que os prefeitos recebem. E ninguém fiscaliza. O Ministério Público está de olhos vendados. A maior parte, quer queiram ou não, estão trabalhando de home office, não pisam nas cidades. E um promotor público, sem conhecer o que acontece na cidade, sem saber quem é que está desviando ou não está desviando, quem é que está ganhando as licitações ou não, para onde é que está indo o dinheiro, ele não consegue prestar um bom serviço para cidade nenhuma. E eu volto a dizer, o Ministério Público é o guardião da lei. Se não tem Ministério Público nos municípios, quem é que está protegendo a lei? Então, isso está virando terra sem lei. E nós precisamos de alguém que coloque o Ministério Público no seu devido lugar, o Judiciário no seu devido lugar, o Legislativo no seu devido lugar e o Executivo também. Então, é isso que eu acho que nós precisamos fazer no Maranhão. Se o Maranhão tiver a sensatez de entender que deputado estadual não é para prefeito, deputado federal não é para prefeito, senador não é para prefeito,
aí a gente vai ter um político, pelo menos na Assembleia, um político, pelo menos na Câmara dos Deputados, e um senador fazendo a diferença que o Maranhão precisa. Realmente, igual eu sempre falo no final do programa, quando a conversa é boa, quando a gente está num diálogo realmente inteligente, parece que a hora passa muito rápido. Obrigado. Muito, muito rápido. E é sempre bom a gente, sempre falo isso, sempre bom a gente receber político que realmente entende o que está falando. Político que realmente entende o que o povo precisa. Não só político que fala alguma coisa aqui para sair bonitinho e tudo e não entende a realidade que o Maranhão está vivendo. Um convidado, não político ensaiado, né? Não político ensaiado. Sem roteiro, aqui não teve roteiro. Não mandei uma pergunta para ele, aqui foi tudo... Eu gosto muito de, assim, eu sempre digo, não disse agora no início, esqueci, aqui fiquem à vontade. Porque, assim, eu acho que essa coisa combinada, ela não é boa nem para quem está fazendo e nem para quem está respondendo. Eu acho que a gente tem que ter transparência. Eu fico, às vezes, rindo de, por exemplo, político que agora está nas feiras comendo panelada. Eu não sou filho de político, não sou filho de rico. Meus pais vendiam panelada. Eu venci. Como muitos maranhenses que eu conheço venceram. Agora, o que eu não vi ainda durante toda a minha vida foi o Maranhão vencer pelo menos uma vez. Eu já fui o Maranhão. Não é pobre. Eu não sou rico, mas eu melhorei a minha vida. Agora eu quero melhorar o Maranhão. Eu quero ajudar a melhorar o Maranhão, porque chega, só a classe política melhora. O povo fica cada vez pior. Gente, é a mesma coisa. As estradas pioraram nos últimos 4 anos, os empregos diminuíram, os hospitais pioraram, todos politizados. A educação piorou, tudo pior. E só a classe política comprando fazenda, comprando helicóptero, comprando avião. E eu volto a repetir. Sujeito que compra, que enrica no mandato, é ladrão. Porque o mandato não dá para enricar político. Político nenhum consegue enricar no mandato. Eu não vi Flávio Dino enricar no mandato. Teve aí um escândalo com um carro do tribunal. Eu não estou defendendo aqui o Flávio Dino, estou fazendo uma observação. Ora, por que Flávio Dino precisa de um carro blindado do Tribunal de Justiça emprestado? Porque ele não comprou helicóptero, porque ele não comprou fazenda, porque ele não comprou avião, ele não comprou nem um carro blindado para andar, e ele precisa de um carro blindado para andar. O que é que está sendo naturalizado no Maranhão? Prefeito com SW4, com fazenda, com mansão, governador voltou há 50 anos atrás. Tinha um bocadinho de terra, hoje todo mundo sabe o que está acontecendo. Então a gente precisa deixar de naturalizar essas coisas, porque na política ninguém enrica. Quem enrica na política é ladrão. Na política, hoje, para você botar avião, para você ter mansão, ter casa em Barreirinhas, para você não fazer nada pela sua cidade, é porque você está desviando dinheiro, porque dá para fazer, dá para ajudar o Maranhão a gerar emprego, dá para gerar o Maranhão a melhorar a educação, sim, dá para despolitizar a saúde, sim, dá para a gente ter gestão e não essa coisa maluca que a gente está vendo aqui no Maranhão, gente, chega. Agora, isso é uma escolha da população. Se a população achar que está bom, achar que o cara pode roubar e depois ainda vir dar aula aqui de como é que se tem que fazer política, aí, lamentavelmente, a gente não vai sair de onde a gente está nunca. Nem falar quem governa o país. Simplício, gostaria de agradecer, né, por ter aceitado o convite. Gostaria de agradecer por ter estado aqui com a gente. A gente debateu bastante coisa. E eu gostaria que você deixasse, né, suas declarações finais aí para o povo do Maranhão. Olha, eu acho que a gente tratou muito aqui, pouca coisa resta dizer aqui ao final, pelo menos nas pautas que nós tratamos, mas eu gostaria muito que o povo do Maranhão fizesse o que está fazendo para suas escolhas pessoais. As suas escolhas políticas, elas devem estar em consonância ali, em sintonia com a escolha que você faz para a sua vida pessoal. Você compra o melhor café ou o café que dá para comprar. Você coloca o seu filho na escola achando que a escola é a melhor. Você compra
o veículo, seja a moto, seja a bicicleta, seja o carro, também dentro do que dá ou o que você acha que é o melhor. Por que é que você está engolindo o político goela abaixo? Político não é aquele do oba-oba, não. Escolha o político como você escolhe a roupa, como você escolhe o carro, como você escolhe a escola para o seu filho. Por mais farol que o sujeito faça. Porque às vezes o sujeito está fazendo aquele farol, aquela carreata na tua cidade, aquele movimento, com dinheiro roubado de aposentado, com dinheiro do crime, com dinheiro desviado da saúde, com dinheiro desviado da educação. E nós precisamos fazer boas escolhas, porque o Maranhão tem potencial. Eu acredito muito nesse estado, porque eu acredito no povo do Maranhão. Eu conheço tanta gente que melhorou de vida sem precisar de auxílio de governo. Outros que precisaram de auxílio de governo, mas no momento adequado deixaram o auxílio de governo. Porque o maranhense é muito trabalhador e ele só precisa de uma oportunidade. Eu quero abrir esse caminho de oportunidades, não para mim ou para minha família, porque eu nunca precisei disso. E eu sou muito satisfeito com as bênçãos que Deus me deu, com a família que eu tenho, com as poucas coisas que eu tenho e com os amigos que eu tenho. Eu quero dar oportunidade para o meu povo. Eu já estou com quase 60 anos. Não me interessa ficar milionário. Dinheiro não vai em alça de caixão, em gaveta de caixão. Me interessa é deixar um legado, é dizer, olha, foi a partir do senador Simplício que o povo do Maranhão começou a enxergar um outro caminho. Porque todo mundo que entra ali faz a mesma coisa. E pode ter certeza, eu não farei a mesma coisa, porque eu não vim para a política para ser mais um político. Eu vim para a política para ajudar o Maranhão a mudar. E é isso que eu vou fazer até o final da minha vida. Gente, sempre dá vontade de aplaudir no final, né? É impressionante. Primeiramente, a gente quer agradecer, né? Eu que agradeço. Eu agradeço mais uma vez, né? Porque foi uma conversa maravilhosa. Onde a gente pôde entender um pouco mais, né? E a gente se despede por aqui. Falando para vocês novamente, por favor, sigam as nossas redes sociais, Maranhão News 98, e também se inscrevam no nosso canal no YouTube. E até a próxima, né? Calma. É exatamente isso. Sigam nossas redes sociais, vá lá no Instagram. Você pode colocar Maranhão News em qualquer rede social que você vai encontrar a gente. Toda semana a gente posta lá um convidado novo, então fique ligado, se inscreva no nosso canal, compartilha, manda pro seu amigo, vai lá no Instagram, comenta, vai lá no Instagram, veja o corte, fique interessado, marquem lá, Simplício Araújo lá, e é isso, e até a próxima. Até a próxima. Agora sim.